Agora vamos aos hormônios de fato. Quais são os hormônios que tem para esse público trans masculino e homens trans? É um pouco mais simples do que para um outro tipo de público. Aqui a gente só tem uma coisa: testosterona. Quais são as principais alterações que os hormônios vão causar no público trans masculino? As principais é o aumento da pelificação, vai aumentar os pelos corporais e faciais, região em que comumente não deveria haver pelos no sexo feminino. Com quanto tempo essas alterações vão começar a aparecer? É em torno de 3 a 6 meses após você começar a tomar o hormônio. Em quanto tempo você vai atingir o efeito máximo? Ou seja, a partir daquele momento eu só vou manter, não vou conseguir crescer mais pelos. É em torno de 3 a 5 anos. Ou seja, se você começou a tomar o hormônio hoje, em 5 anos no máximo você já atingiu tudo o que você deveria com o hormônio para o crescimento dos pelos. Como é um parênteses aqui, esse crescimento dos pelos pode ser definitivo em algumas pessoas, então depois não tem como reverter. Mesmo que você pare o hormônio, você não vai conseguir diminuir aquela purificação. E o aumento da massa muscular e da força? Geralmente isso começa a aparecer em torno de 6 a 12 meses após você começar o hormônio. E tem um efeito máximo em torno de 2 a 5 anos tomando o hormônio, tá bom? Logicamente, para algumas pessoas pode ser maior ou menor, e isso depende muito da quantidade de exercícios que você faz. Obviamente, se você fez bastante exercício, musculação e etc., você vai ter um maior crescimento muscular. O aumento do clitóris ele ocorre um pouco mais precoce. Em torno de 3 a 6 meses após você começar a tomar hormônio, ele já pode começar a aumentar. O efeito máximo dele, ou seja, até quanto ele vai crescer, geralmente em torno de 1 a 2 anos quando você tiver começado a tomar o hormônio, tá bom? A partir disso ele não vai aumentar mais, a partir de 2 anos, ele apenas vai manter aquele tamanho que você conseguiu com o hormônio, tá? Um parênteses importante aqui é que esse aumento do clitóris ele é definitivo, então mesmo que você pare de tomar o hormônio depois, isso não tem volta, vai continuar mantendo aquele tamanho. Uma outra característica aqui que as pessoas também querem bastante é o engrossamento da voz e o crescimento da cartilagem tireoide, esse palmo de Adão aqui, ou gogó, que as pessoas costumam chamar. O início dele pode ocorrer em torno de 3 a 12 meses após você começar a tomar o hormônio, e o efeito máximo dele é em torno de 1 a 2 anos, isso é importante. Esse crescimento da cartilagem tireoide e também o engrossamento da voz, ele é definitivo. Então por isso que às vezes a gente vê algumas pessoas, por exemplo, que usam testosterona, mulheres, cisgêneros mesmo, que tomam esse hormônio para fazer musculação, para ganhar mais massa muscular, acaba tendo alteração da voz. Mesmo que elas parem de tomar esse hormônio depois, a voz continua alterada, como a gente vê algumas celebridades aí na TV. No final do episódio, vou deixar um resumo com todas as alterações que vão ocorrer conforme você vai tomando o hormônio e em quanto tempo elas começam a aparecer e em quanto tempo atingir o efeito máximo, tá bom? Aqui eu pincelei das principais. Quais são os riscos de você tomar essa testosterona? As principais é a alteração de emoções, de humor. Para algumas pessoas pode ser bom porque vai dar bastante energia de testosterona, vai ficar mais disposta. Para outros, porém, pode aumentar a irritabilidade e, por exemplo, causar ansiedade. Além disso, pode causar hepatotoxicidade, mexer no fígado. Porém, esse tipo de alteração ocorre mais quando você toma testosterona de uso oral, comprimido, o que não é o caso aqui, tá bom? A gente só vai utilizar aqui no nosso processo de hormonização para homens trans é a testosterona injetável, que eu já vou falar daqui a pouco. Porém, tem um ponto muito importante aqui. Quem que não pode tomar testosterona de jeito nenhum? Vamos lá. Mulheres que estejam grávidas ou amamentando, por quê? Porque tem um risco de androgenização fetal. Além disso, você tem alguma doença cardiovascular isquêmica instável, ou câncer de endométrio, ou, por exemplo, um câncer sensível à testosterona. E um outro ponto importante aqui, pessoas com irritabilidade extrema, com ideação em si, o tipo de pessoa que é capaz de brigar, fazer qualquer coisa por motivos simples, aquela pessoa muito irritada, todo mundo fala, eu sempre brigo por qualquer coisa, etc. Essa pessoa não pode tomar testosterona, porque vai piorar esses sintomas. Sim, a testosterona é um hormônio biológico da fuga, da luta, da energia, da disposição, então tem que tomar muito cuidado, tá bom? Outro dia o cara quase me atropelou, eu tava fazendo um aparelho, ele tava usando todo o espaço e queria brigar comigo, sabe? Tipo, que realmente a pessoa que tá usando hormônio, não tô falando que todas as pessoas têm, tô falando que algumas pessoas podem ter. E com parênteses aqui, quando eu falo algumas pessoas, não tô falando que todas vão ter. Eu não tive nada disso, então você tá mentindo. Não, não tô falando que você vai ter, tô falando que algumas pessoas podem ter. O meu objetivo aqui é alertar para os riscos, que é o ponto central da minha série. Eu foco em saúde, riscos e benefícios. Então, se eu não tenho nenhuma dessas condições clínicas, eu posso tomar? Depende. Aí que entra as contraindicações relativas. Quais seriam elas? Seriam parecidas com a do estrogênio. Existem um monte de outras, mas eu vou falar as principais. Hipertensão arterial descontrolada, diabetes descontrolado, dislipidemia descontrolado. Agora que a gente falou dos efeitos, do tempo, dos riscos, das contraindicações, vamos falar do hormônio de fato. Qual que é o hormônio que a gente vai dar no SUS, por exemplo? O que a gente tem no SUS é um decanoato
ou um descilato de testosterona. Usando 50 mg por ml, a ampola tem 4 ml, não vai ser 1000 mg a ampola. Vai ser aplicado uma ampola a cada 90 dias. Às vezes, no SUS, eles fazem uma dose de ataque, por exemplo, em torno de 45 dias, tá bom? Repete essa dose, mas aí depois vai ser mantido em torno de 90 a 90 dias. O processo rigorosamente acompanhado no SUS, apenas médicos prescritores autorizados, não é qualquer clínico de UBS que vai fazer isso. É só os prescritores autorizados, tem que fazer um cadastro lá na Secretaria Municipal de Saúde. Eu vou falar sobre isso no último episódio da série, onde você vai conseguir esse tipo de testosterona. Ela é um pouco mais burocrática que o estrogênio, a progesterona ou antiandrogênio que eu falei no episódio passado. Se você chegou agora, então veja o episódio aí. Essa testosterona, por exemplo, ela é acompanhada mensalmente primeiro, depois trimestralmente, depois a cada 6 meses, depois anualmente. Então é realmente bem controlado. Mesmo que as pessoas já estejam tomando hormônios, por exemplo, se ela tiver uma dor pélvica, uma dor aqui nessa região, você tem que investigar como se fosse investigar uma mulher cisgênero também. Endometriose, dismenorreia, doença inflamatória pélvica e etc. Outra coisa, conforme você vai dando testosterona, os outros hormônios automaticamente vão diminuindo, estrogênio e a progesterona. Isso, obviamente, vai levar a uma vaginite atrófica. A região da vagina é muito dependente de estrogênio para ela funcionar adequadamente. Então, conforme vai caindo a quantidade de estrogênio no sangue, porque você está tomando a testosterona, então você pode ter uma vaginite atrófica. O que é isso? Vai hipertrofiar aquela região. E com isso, você pode ter, por exemplo, uma dor na relação sexual, se você for penetrado ou receber algum tipo de penetração. Inclusive, pode ter essa dispareunia, essa dor na relação sexual. Por isso que em alguns casos, que estejam pessoas que estejam tomando testosterona e possam apresentar esse tipo de sintoma, é recomendado fazer o uso de estrogênio tópico. Um estrogênio que é aplicado ali na região só tem absorção mais local, não vai alterar os efeitos da testosterona, mas vai ajudar bastante se esse sintoma estiver te incomodando, essa atrofia vaginal, tá bom? Outra coisa, se a pessoa que está tomando testosterona há mais de 6 meses e continua apresentando algum sangramento uterino, você deve investigar como qualquer sangramento uterino anormal de mulher cisgênero, porque provavelmente já não tem mais nenhuma relação com a hormonização em si. Observações finais aqui do uso da testosterona. Doses suprafisiológicas, ou seja, doses acima do normal para aquela pessoa, por exemplo, no SUS a gente tem uma dose padrão, a gente começa para todo mundo. Porém, cada corpo reage de um jeito. Então, se for uma dose muito maior, pode gerar alguns efeitos indesejáveis, como, por exemplo, acne, inchaço, e principalmente isso ocorre mais em pessoas obesas que consomem grande quantidade de álcool. Por quê? Porque esse excesso de testosterona é convertido perifericamente nos tecidos por meio da enzima aromatase. E esse tipo de pessoas, somente obesos, fazem bastante isso. Logicamente falando, você poderia introduzir um bloqueador da aromatase, que é essa enzima que faz isso perifericamente, mas não é necessário. Se esses efeitos estiverem aparecendo e incomodando algumas pessoas, você acaba diminuindo a dose ou a periodicidade das doses, tá bom? E isso já pode ser suficiente para essa pessoa. Uma coisa que pode ocorrer, que inclusive alguns querem isso ao fazer uso de testosterona de forma incorreta, por exemplo, doping no esporte ou atletas que fazem para hipertrofia, é o aumento da concentração de hemácias no sangue. Você aumentando hemácias, você tem maior oxigênio disponível para os tecidos e seu músculo consegue trabalhar mais e hipertrofiar mais. Porém, o uso prolongado da testosterona pode levar, por exemplo, a colesteremia, um aumento exagerado e exacerbar algumas condições, algumas doenças respiratórias, etc. Então isso vai ser acompanhado em cada caso e vai ser sempre avaliado exames de sangue, são pedidos vários exames mensalmente, depois trimestralmente, dependendo do paciente, e é bem acompanhado isso pelo SUS, tá bom? É tudo feito dentro de um processo muito bem estruturado. Como nem eu falei, a testosterona é um pouco mais burocrático do que para o estrogênio e para a progesterona. Então é isso, tá bom? Eu queria passar mais por cima dos aspectos gerais, o que realmente é feito no SUS, etc. Os riscos, os benefícios, as alterações quando o tempo corre, tá bom? Uma pincelada geral. No último episódio da série eu vou falar sobre como você consegue tudo isso através do SUS, onde você precisa ir, por exemplo, em São Paulo, tá bom? Para fazer esse processo de harmonização, tenha muita calma com isso, tá? Porque é um processo longo, demorado, tem vários altos e baixos, algumas alterações não são como você gostaria ou aparecem coisas que você não esperava, etc. Façam sempre com acompanhamento, tá? Porque precisa acompanhar com exames. Cada corpo é único, não adianta tomar superdose que você vai ter mais efeitos colaterais do que benefícios. Então sempre com muita orientação, sempre acompanhando o profissional de saúde, uma equipe multidisciplinar, tá bom? Inclusive algumas alterações são definitivas, não tem como mais revertê-las depois, tá? Então tem que ser sempre um processo muito bem intencionado, muito bem acompanhado, para que depois você não venha se arrepender e que você tenha o melhor de tudo isso, possa viver o seu gênero da melhor forma que você quiser, que você se sinta mais feliz, tá bom?
Então é isso, te espero no próximo episódio e até mais. Eu acho que vocês não vão prestar muita atenção na aula em si, ficar prestando atenção no meu corpo, etc. Tal. Então por isso que eu resolvi fazer de style mesmo, porque conforme eu vir aqui, vocês ficam olhando muito pro meu corpo. Tá bom?